O objetivo dessa ação pontual é escutar, é trazer um entendimento para os estudantes de psicologia sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, sobre o que passam as mães dos indivíduos que possuem o TDAH. Então, por isso que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre tudo que você passou e passa. Então, vamos lá. Vamos lá. A minha primeira pergunta é sobre como que você se sentiu quando o seu filho foi diagnosticado com TDAH. Bom, primeiro que ele foi diagnosticado bem novinho, hoje ele tem 23 anos, ele foi diagnosticado com 5 anos, numa época em que eu nunca tinha ouvido falar nisso, nunca tinha ouvido falar. Aí a professora da escola me chamou, de uma forma muito educada e muito preocupada. Ela falou: Olha, eu acho melhor você levá-lo é, em um, em um psicólogo, porque ele nas atividades individuais ele vai muito bem, e nas atividades coletivas ele dispersa muito rapidamente. Aí eu fiquei meio assim sem entender, liguei para o pediatra dele na época, o pediatra era muito tranquilo, assim, tudo ele falava, ah, não se preocupa, ele era muito desencanado. E eu liguei achando que ele fosse falar isso, ah, imagina, Marta, desencana, tá tudo bem. E aí ele falou, olha, eu vou te indicar uma neuro super boa, que é a neuro que diagnosticou meu filho. Eu tenho um filho que hoje tem 14 anos e que tem TDAH. Falei, mas doutor Sérgio, o senhor acha que ele tem TDAH? Eu acho que ele tem que passar com a neuro. Aí eu fui muito apavorada. Eu sou uma pessoa da área acadêmica, então eu acho assim, eu gosto de tudo muito esclarecido para eu conseguir buscar caminhos. Aí eu já fui ler, né, um monte de coisa. Não era um momento em que a gente tinha tanta informação, né? Mas eu busquei na forma como eu consegui, marquei a médica, e aí a médica na época falou, Marta, eu acho que o seu filho é muito novo para fazer os testes. Normalmente eu não gosto de fazer tão jovem, mas eu vou fazer mais para aliviar a tua angústia do que a dele, né? Mas a gente vai combinar o seguinte, que talvez a gente tenha que refazer esses testes daqui a um ano para ele estar um pouquinho mais maduro. Até os 5 anos e pouco, a criança tem um déficit de atenção fisiológico. Ela tem naturalmente mais dificuldade de se concentrar. Então, às vezes, a criança mostra sinais agora e depois a coisa se estabiliza. Se você tivesse tranquila, eu até aguardaria para fazer o teste, mas nós vamos fazer agora porque você está muito aflita com isso. Vamos fazer. E aí a gente fez os testes lá, fez a audiometria, depois fez as 4 sessões passou com ela, fez a audiometria, fez acho que 4 ou 5 sessões com a psicóloga e aí voltou com ela o Matheus e depois ela fez a devolutiva comigo. Ela falou: olha, o Matheus, em todos os testes, ele mostrou sinais de TDAH, mas mãe, se acalma, fica tranquilo, vamos indicar. E foi, vou te indicar um tratamento por hora, um acompanhamento psicopedagógico para as atividades da escola. Adriana, como que você se sentiu quando o seu filho foi diagnosticado com TDAH? Péssima, péssima, como se fosse uma mãe negligente que, mesmo tendo reparado algumas diferenças na personalidade, por, não sei, talvez por ignorância, não ter ido atrás, entende? Então, me senti muito mal, muito culpada. E te esclarecer o objetivo dessa nossa pesquisa do grupo da faculdade, que é poder ouvir, entender melhor, compreender os indivíduos que possuem realmente o TDAH e como eles lidam com isso, como foi o processo de diagnóstico, como eles se sentem,
para poder ter essa visão a partir daquele que tem o transtorno, e não a partir daqueles que acham sobre o assunto, pensam sobre o assunto, naquele viés muito moral que se diz, tipo, de opinião. E sim a partir daqueles que realmente têm que lidar com aquilo. Como que foi o processo de quando você foi diagnosticado com TDAH? Como que você se sentiu quando você recebeu o diagnóstico? Bom, desde que eu soube sobre o TDAH, eu já tinha um pouco uma dúvida que se eu podia ou não ter, por conta de que eu era muito agitada e tinha alguns sintomas assim. E em junho desse ano, eu tive a certeza, mais ou menos em junho, eu tive a certeza, depois eu ia ver um especialista mesmo, daí conversamos e já tinha dado um diagnóstico. E quais os tipos de tratamentos que você tem feito em relação ao TDAH? Bom, de tratamento, eu costumo utilizar um medicamento toda manhã, que é o Venvance, e Uhum, também algumas vezes eu faço terapia, uhum, faço consulta com terapeuta, conversa. uhum. Você sente assim, que usando a medicação, ela trouxe benefícios para você? Ou desafios? Ah, sim, peraí. Sim, ela me ajuda bastante no quesito acadêmico, por conta de atenção, de que eu consigo fazer as coisas melhor assim, mais disposto, eu não tenho muito cansaço. E de desafios, não muito, não é algo que me atrapalha muito. E, Lê, me conta aí, nessa sua trajetória, você deve ter buscado vários tratamentos, terapias e coisa e tal. O que você experimentou para ajudar o seu TDAH? Ó, eu fiz terapia, e o uso da medicação. É lógico que você vai pegando. Como eu tive diagnóstico adulta, então estudei muito. Faz 10 anos que eu estudo TDAH, não é só a partir do momento que eu entrei na faculdade de psicologia. Então, eu Sim, passei a estudar porque eu sou uma pessoa que adoro estudar. e E autoconhecimento também, né? eu Porque talvez você eu sempre é o tive seu um caso. hiperfoco, eu acho que eu sempre tive um hiperfoco em conhecimento. Talvez isso me ajudou a ter ido bem, né, na escola, assim, no quesito acadêmico. Enfim, tem mais alguma coisa que você queria compartilhar, que você acha importante, né? As pessoas que são leigas, assim como nós, que ainda estamos estudando, né, sobre o TDAH. Você já tem lido bastante, você já vem aí com uma bagagem de 10 anos aí, que você fala sobre o TDAH e você se compreende melhor, você se comunica melhor com relação ao TDAH e tudo mais, né? Mas aqueles que estão aprendendo agora, ou estão mergulhando nessa esfera de TDAH, hiperatividade, ansiedade e tudo mais, tem alguma coisa para partilhar que você acha de suma importância? Eu acho de suma importância ler artigos científicos de boas revistas, porque tem muito material bom, e parar de ouvir opinião, achismo.